Olá galera apaixonada por futebol, prepare-se para uma viagem emocionante pelos 35 anos de história da Copa do Brasil, onde vamos revelar a lista atualizada dos maiores campeões. Desde o incrível pontapé inicial em 1989, essa competição tem sido cenário de momentos épicos e recordes que vão deixar você sem fôlego. Agora, sem mais delongas, vamos conhecer os gigantes que já conquistaram a Copa do Brasil. Para iniciar nossa lista dos maiores campeões da Copa do Brasil, vamos começar com times que alcançaram apenas um título. O primeiro da lista é o Criciúma, que venceu a edição de 1991 contra o Grêmio, empatando por 1-1 no Estádio Olímpico e repetindo o empate no jogo de volta no Estádio Heriberto Rios, tornando-se campeão pelo critério de gol fora de casa. O Internacional foi campeão em 1992 contra o Fluminense, perdendo por 2-1 na ida, e vencendo por 1-0 na partida de volta, garantindo o título graças à regra do gol fora de casa que estava em vigor naquela época. Em 1999, o Juventude conquistou o título ao derrotar o Botafogo com uma vitória de 2-1 no jogo de ida, e um empate de 0-0 no jogo de volta. O Santo André surpreendeu a todos ao conquistar o título em 2004, empatando 2-2 no jogo de ida, e vencendo por 2-0 no jogo de volta em pleno Maracanã contra o Flamengo. Outra surpresa ocorreu em 2005, quando o Paulista de Jundiaí se tornou campeão ao derrotar o Fluminense por 2-0 no jogo de ida, e empatar em 0-0 na partida de volta. Em 2007, o Fluminense chegou mais uma vez à final, desta vez enfrentando o Figueirense. E diferentemente da ocasião anterior, não houve surpresa, e o time tricolor sagrou-se campeão ao empatar em 1-1 no jogo de ida, e vencer por 1-0 no jogo de volta. Em 2008 o Sport conquistou o título sobre o Corinthians, perdendo o jogo de ida por 3-1, e vencendo de volta por 2-0, conquistando o título pela regra do gol fora de casa. Em 2010, o Santos conquistou o título ao enfrentar o Vitória, vencendo o jogo de ida por 2-0 e perdendo na volta por 2-1. Em 2011, o Vasco foi campeão sobre o Coritiba, ganhando o jogo de ida por 1-0 e perdendo o jogo de volta por 3-2, obtendo o título pela regra do gol fora de casa. Em 2019, outro time paranaense chegou à final da Copa do Brasil, desta vez, foi o Atlético Paranaense, que enfrentou o Internacional e, ao contrário de seu rival, o Furacão conquistou o título vencendo o jogo de ida por 1-0 e o de volta por 2-1. O São Paulo é o atual campeão da temporada 2023, conquistou o título inédito ao vencer a equipe do Flamengo por 1-0 no jogo de ida no Maracanã, e empatar em 1-1 na partida de volta no Morumbi. O Atlético Mineiro é bicampeão da Copa do Brasil, tendo conquistado o título em 2014 ao derrotar seu arquirrival Cruzeiro por 2-0 no jogo de ida e vencendo novamente o jogo de volta por 1-0. Em 2021, repetiu o feito ao se tornar campeão contra o Atlético Paranaense, vencendo o jogo de ida por 4-0 e o de volta por 2-1. O Corinthians conquistou o título de tricampeão ao vencer as edições de 1995 contra o Grêmio, com uma vitória de 2-1 na ida e 1-0 na volta, em 2002 contra o Brasiliense, vencendo por 3-2 na ida e 2-1 no jogo de volta, e em 2009 contra o Internacional, com uma vitória por 4-2 na ida e 2-0 na volta. No top 3 da nossa lista, Flamengo e Palmeiras estão empatados com 4 títulos cada. O Flamengo conquistou o tetracampeonato em 4 ocasiões distintas, em 1990 ao derrotar o Goiás com uma vitória por 1-0 no jogo de ida e um empate em 0-0 no jogo de volta, em 2006, ao vencer o Vasco por 3-0 no jogo de ida, e 1-0 na volta, em 2013, ao superar o Atlético Paranaense com uma vitória de 2-0 no jogo de ida, e um empate em 1-1 na volta, e em 2022 contra o Corinthians, empatando em 0-0 na ida e 1-1 na volta, com o Flamengo se consagrando campeão nas penalidades. O Palmeiras é tetracampeão.
O Verdão conquistou os títulos em 1998 contra o Cruzeiro, perdendo por 1-0 no jogo de ida, e vencendo por 2-0 na volta, em 2012 contra o Coritiba, ganhando de 2-0 na ida, e empatando em 1-1 na volta, em 2015 contra o Santos, perdendo por 1-0 na ida, mas vencendo por 2-1 na volta no tempo regulamentar, conquistando o título nas cobranças de pênaltis, e em 2020 contra o Grêmio, ganhando de 1-0 na ida, e de 2-0 no jogo de volta. O Grêmio é pentacampeão, tendo conquistado 5 títulos em diferentes edições. Em 1989, venceu o Sport com um empate em 0-0 no jogo de ida, e uma vitória por 2-1 na volta. Em 1994 derrotou o Ceará com um empate em 0-0 na ida e uma vitória por 1-0 na volta. Em 1997 superou o Flamengo com um empate em 0-0 na ida, e um empate em 2-2 na volta, conquistando o título pelo gol marcado fora de casa. Em 2001 contra o Corinthians, empatando por 2-2 na ida, e vencendo por 3-1 na volta. Em 2016 contra o Atlético Mineiro com uma vitória por 3-1 no jogo de ida, e um empate em 1-1 na volta. No topo de nossa lista está o Cruzeiro, que ostenta o maior número de títulos na Copa do Brasil, com um total de 6 conquistas. Eles triunfaram nas edições de 1993, quando enfrentaram o Grêmio, empatando em 0-0 na ida, e vencendo por 2-1 na volta. Em 1996 contra o Palmeiras, empatando em 1-1 na ida e vencendo por 2-1 na volta. Em 2000 diante do São Paulo, com empate em 0-0 na ida, e uma vitória por 2-1 na volta. Em 2003 contra o Flamengo, com empate por 1-1 na ida, e uma vitória por 3-1 na volta. Em 2017 novamente contra o Flamengo, empatando em 1-1 na ida, e chegando à vitória nos pênaltis após um novo empate por 0-0 na volta. E em 2018 contra o Corinthians, vencendo por 1-0 na ida e por 2-1 na volta. Quero agradecer a todos vocês por assistirem. Espero que tenham gostado de relembrar essas conquistas incríveis. Se você ainda não se inscreveu no canal LDN Foot, clique no botão de inscrição abaixo e ative o sininho para receber as atualizações sobre futebol e muito mais. Continuem conosco nessa jornada emocionante pelo mundo do esporte. Um forte abraço e até o próximo vídeo.